Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje que falaremos é este daqui, Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma. E essa capa aqui belíssima, é uma das capas mais bonitas pra mim da nova Marvel. Pra mim é uma das capas mais bonitas, mais belas, mais expressivas, né? E a gente tem basicamente aqui meio que um manual de como disparar um arco e flecha. Então, acho que assim, né? Só a capa já mostra muito pra gente. Vamos lá. Recentemente eu tive que deixar a minha moto na oficina. Ela teve um problema com relação ao pinhão. E aí eu fiquei alguns dias andando de ônibus. O bom de andar de ônibus ou ônibus ou metrô, para quem anda de metrô na cidade se tem, é justamente você ter a oportunidade de botar a sua leitura em dia. E foi o que aconteceu, né? Eu aproveitei para poder ler isso daqui, assim como outras coisas também, o Hakusho e alguns outros mangás. Então vamos lá, né? Falar rapidamente aqui da equipe criativa, Matt Fraction, ou sobrenome o Matt Fraction, David Aja, o Arra, provavelmente, Javier Pulido e Alan Davis, são os ilustradores. Temos a arte final de Mark Farmer e as cores de Matt Hollingsworth e Paul Mounts. Basicamente aqui a galera toda é realmente conhecida. Nossa, não é nível patamar deuses, né, dos quadrinhos, mas é uma galera bem conhecida. Principalmente o Matt Fraction. E vamos lá, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma história focada somente no Gavião Arqueiro, que é um vingador que é um tanto quanto subestimado, mas que tem o seu potencial, e eu acho que aqui foi justamente isso que a gente viu. A gente pôde observar justamente esse potencial do Gavião Arqueiro. São histórias curtas, relativamente interligadas. Você meio que é como se você estivesse acompanhando ele por uma semana, né? Ou por um pedaço da vida dele, como o título diz. Então são histórias curtas, interligadas, mais ou menos interligadas. Elas têm uma certa sequência, mas ao mesmo tempo não tem. E no final a gente tem uma edição dos Jovens Vingadores, que também é focada no Gavião Arqueiro. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente o plot da vida dele é se dar mal. E aí você tem que acompanhar um cara que não tem superpoderes, né? Que não é um deus, que não tem uma armadura foda, que não é milionário, nem nada do tipo. O cara é um ser humano com habilidades excepcionais, ou seja, ele treinou muito, ele tem uma mira impecável, mas basicamente ele é uma pessoa normal, né? Principalmente no que se trata de físico, de habilidade de luta, capacidade de recuperação e coisas do tipo. Então a gente vai ver ele se dando mal o tempo inteiro, basicamente é isso. E ele tem um mote, né, ele tem uma frase de efeito, a frase de efeito dele é: tá legal, isso parece ruim. Aí eles sempre dão, na verdade eles parecem bem ruim. Isso tá parecendo bem ruim, isso tá parecendo muito ruim. Ele sempre começa as histórias nessa pegada, com esse mote, né, tá ligado? Isso tá parecendo bem ruim. Na verdade a impressão que eu tive é como se eu estivesse vendo vários trailers de filmes de ação. É a impressão que dá. Ou às vezes até como se fosse um filme de ação, só que um filme de ação bem curto. Como se fosse um curta, sobre filmes de ação, digamos assim. É como se fosse um curta do James Bond, um curta do Identidade Borne, um curta de... Nossa. Um curta de Triplo X e coisas do tipo. Porque ele sempre tem uma treta pra resolver, você sempre vê ele naquela treta, justamente por isso daí a frase, isso parece bem ruim, e aí ele sempre volta. É assim, na primeira vez que isso aconteceu foi bacana, na segunda também, na terceira eu já tava, na quarta e na quinta eu tava, porra, assim, velho, já entendi já qual é o seu padrão operante. Só que aí já começou a ficar repetitivo ao ponto de me encher um pouco o saco. Não estragou não. Só que aí assim, começa a repetir demais, eu já me sinto como se a pessoa que escreveu aquilo estivesse me tratando como um idiota. Eu não preciso que você fique repetindo milhares de vezes a mesma coisa, eu já entendi qual é a pegada. Você repetiu 2 vezes, eu já vou achar um padrão, tá? 3 é aquela história, 3 é demais, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. É bem o que eu acho sobre isso daqui. Então quando ele fica repetindo muito essa preceita de ele tá bem ruim, vamos voltar pra ver o que aconteceu antes, aí já acho que tá querendo me tratar como idiota. E aí já não me desce. Mas assim, é bem superficial. Eu achei estranho, na verdade eu
depois que eu terminei a leitura desse aqui, eu achei bem estranho porque é o seguinte, a galera colocou tanta pressão sobre isso daqui que eu esperava um negócio assim de um nível espetacular. E na verdade isso daqui é bem padrão Marvel, sabe? Não tem nada surpreendente, nada acima da média pra galera botar esse hype todo. Pelo menos eu não achei. Realmente é uma história boa, é uma história moderna. O tom da conversa dos personagens, a forma como eles se estabelecem, os diálogos dos personagens, seja na história do Gavião Arqueiro ou dos Novos Vingadores, né, dos Jovens Vingadores, é moderno, é ágil. Você, pelo menos eu pude perceber que é o seguinte, é bem dinâmico e é bem ágil e os diálogos são naturais para uma galera nova norte-americana. Não que a brasileira seja muito diferente, mas tem alguns aspectos culturais aqui na forma como eles se comunicam e como eles falam, que você percebe que é bem voltado para o público norte-americano. Sabe? É diferente de um quadrinho onde você lê, independente de qualquer lugar que você seja, você se identifica. Por exemplo, você é de São Paulo, você vê o Batman, você vê a Gotham, e aí você consegue fazer forçar um pouquinho, mas você consegue fazer uma relação entre os dois. Aqui, principalmente pelos diálogos dos personagens, você não consegue se identificar. Pelo menos eu, com meus quase 31 anos de idade, não consigo me identificar com a forma como os personagens daqui falam, como eles se comunicam e tal. Talvez o Gavião, né, eu já consiga me identificar um pouquinho mais porque ele já é um cara um pouco mais maduro. Principalmente quando você vê aqui os Jovens Vingadores, quando você tem essa parte aqui que aparece, né, que ele já se relaciona com uma galera um pouco mais nova, aí é que você vê bem esse contraste da questão da idade, da forma como as pessoas falam, se comportam dos mais novos e dos mais velhos. Quando você tem as histórias do Gavião mesmo, né, as histórias dele isolada, aí você já não tem essa impressão. Quando você pega uma história dele, que ele está conversando com as outras pessoas e tal, aí você que, né, já começa a se ligar. Outra pessoa que é de fundamental importância aqui é a Gavião Arqueira, que é uma pessoa que assumiu a identidade dele quando ele teve algumas tretas aí. Assim, uma coisa que é interessante falar, porque isso daqui foi mencionado, ele fala pra gente que ela assumiu a identidade dele quando ele teve alguns problemas. Então assim, se você, assim como eu, nunca leu nada antes dele, você pode ficar com essa preocupação, pô, vou ficar perdido? Não. Vai ter menções a coisas que aconteceram antes, né, desse encadernado, mas que você, lendo, consegue entender. Então assim, ele não chega a ser hermético ao ponto de você só precisar da leitura deste material para entender, mas ele também não chega a ser totalmente o oposto. Ele não é aquela coisa que se você não tiver as referências, você não vai entender. Você consegue entender as histórias, entender a motivação dele em cada uma das ações, o comportamento e tal. É uma historinha bem redonda, bem fechada. A arte, para poder fechar aqui a nossa resenha, é uma arte, eu diria, sabe aquela arte new pop, né? Tá ligado aquela pintura, vou colocar aqui a pintura do, oh meu Deus, esqueci o nome do cara, da Marilyn Monroe, dos tomates, aquela coisa assim bem new pop, bem extravagante, é isso daqui. Principalmente em alguns volumes, a arte varia também bastante, volumes não, desculpe, capítulos. Por um exemplo, aqui você consegue ver bem a questão do contraste das cores, as cores são muito bem utilizadas. Eu meio que senti uma tendência na nova Marvel, deixa eu mostrar uma outra página aqui pra vocês. Aqui, aí, ó. A forma como mostra os personagens, os tons, as cores, tudo é muito vibrante, bem colorido, sabe? Até os fundos, as justaposições que tem aqui também são bem nessa pegada. Então assim, é bem nesse estilo mais novo que a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto várias obras nesse jeito aqui, nesse estilo. Eu sinto até que é uma nova tendência, não sei se já foi nomenclaturada lá fora, mas eu sinto que os novos quadrinhos, principalmente de personagens como ele, tem tido esse tipo de arte diferenciada. Mas aí você vê, olha o contraste, aí você vem pros Jovens Vingadores. Deixa eu pegar uma cena aqui onde eu não comprometa muito da história. Bom, aqui fora de contexto você não tem problema. Aí aqui você já tem um pouquinho mais do que seria a arte mais voltada para
para um contemporâneo, digamos assim. Não vou dizer antigo porque ainda tem muita arte saindo desse estilo. Mas aí você já vê mais a caracterização dos personagens, a forma como eles são mostrados, os traços, as cores. Então tudo isso daí já ajuda bastante a você ver o contraste da arte que nós temos no próprio encadernado, né? Entre uma série e outra, entre as edições do Gavião Arqueiro e dos Jovens Vingadores. Bom, basicamente é isso. Você pode se perguntar, vale a pena? Qual é os pontos positivos, negativos? A arte é muito boa, é muito bonita, ela é bela, ela enche o olho. Não é uma arte detalhista, focada em pintura, em realismo, mas ela tem a sua beleza, é uma beleza diferenciada. Eu diria que seria um pouco mais minimalista, mas mesmo assim ela tem as suas belezas, os seus momentos para que ela se engrandeça. Os roteiros foi que eu achei assim medianos, eles são bons, não são excelentes, nem são regulares, eles são bons. E aí você vai tirar suas próprias conclusões, né? Teve alguns momentos assim de humor, bem de leve, que eu achei que acrescentou um pouquinho, deu uma quebrada, né? E eu acho que isso é interessante, você ter uma diferenciação, uma quebrada no ritmo às vezes. E eu achei que isso aconteceu aqui. Mas assim, a galera endeusa demais esse material. E eu acho, eu tô assim direto porque o material eu botei aqui, né? Eu fico olhando para ele para ver o que mais que eu posso lembrar. Mas a galera endeusou demais esse material e sinceramente eu não achei que ele é isso tudo não. Não me entenda mal, ele é um material muito bom, mas o jeito que a galera falou eu achava assim, meu Deus, que ia explodir a minha cabeça, mas é um material bom, velho, é um material assim pra você se divertir. Eu me diverti lendo, não foi a melhor diversão de todos os tempos, mas eu me diverti lendo. Talvez você tenha a mesma experiência que eu, talvez não. Como sempre, eu vou contar com a ajuda dos meus inscritos, da minha galera, dos meus brothers, meus jovens, que sempre acrescentam nos comentários. Tem uma galera que sempre acrescenta. Então, vou contar com a ajuda de vocês aqui embaixo. Vocês vão deixar aí a opinião de vocês, os pontos positivos, o que vocês acharam de diferente, o que vocês podem acrescentar, que eu sei que vocês vão fazer isso. Então, o que eu posso acrescentar a mais vai ser justamente com a ajuda dos meus inscritos, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu thumbs up se você gostou, se você concorda comigo. Se você acha que eu falei coisas boas. Se você acha que eu falei besteira, que eu falei merda, pode deixar o seu thumbs down, não tem problema algum. Se eu te conquistei, se rolou uma empatia, se inscreve aí no canal, se não volta uma outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto. Vou pedir também que você fique ligado no Facebook, no Insta e no Twitter, porque é lá onde eu integro todos os materiais. Todos os materiais que estão saindo neste mês de maio estão lá no Facebook. Desde o primeiro, que foi o Caveira Vermelha, até um dos últimos agora. E aí algumas coisas vão sendo acrescentadas conforme eu vou lendo. Então, para facilitar para vocês, eu sugiro que vocês façam isso. Quem não tem Facebook, fica ligado no Twitter, porque depois eu vou colocar lá a programação também. Assim como no Instagram, eu vou tirar uma fotinha e colocar para vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo e até a próxima resenha do Nerd Rider.